Olá, esse é o Confessionais e hoje a gente continua a tratar da questão da identidade humana no nosso quadro Biblicamente. A gente vai abordar o assunto de forma confessional, pressupondo que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é verdadeira, que ela é inerrante e no que diz respeito à narrativa do Gênesis, ou seja, da origem de todas as coisas, ela é um livro literal. Isso não significa que a gente não aceita nem recebe estudos científicos, estudos biológicos, mas que a gente os recebe mediante a avaliação de acordo com a Escritura. A gente precisa acrescentar aqui, é claro, que a Bíblia não é e nem tenta ser um livro científico. Na verdade, a intenção de Moisés, quando escreveu essas palavras, quando narrou ali o início de todas as coisas, era instruir o povo hebreu, devolvendo a eles a sua identidade de povo de Deus, homens e mulheres criados por Deus, herdeiros de uma aliança que Deus tinha feito com Abraão, seu ancestral. Mas isso não implica em dizer que aquilo que Moisés escreveu sobre a origem das coisas, a origem do céu, da terra, não deve ser lido como um relato histórico e verdadeiro de como as coisas vieram à existência. Durante os 400 anos que o povo hebreu viveu no Egito, sob escravidão, todo o entendimento acerca de Deus, sobre a própria origem deles, tudo isso se perdeu, dando lugar ao que o povo do Egito, a cultura egípcia, entendia sobre esses assuntos, sobre a origem do universo e das pessoas, sobre os deuses, sobre quem está por trás de tudo que existe. Então Deus revela para Moisés como de fato as coisas aconteceram, como os céus e terra vieram à existência, como o homem foi formado, como ele foi criado e colocado no mundo. E sobre o homem, a primeira coisa que o livro de Gênesis diz é justamente isso, que ele foi criado. Ao longo de todo o primeiro capítulo do livro de Gênesis, Moisés descreve como todas as coisas foram feitas. Durante os 6 dias da criação, Deus criou os céus e terra, a luz, fez separação entre águas, a parte seca e a parte molhada. Deus ordenou que as coisas viessem à existência, animais, vegetação e tudo mais. Tudo vem a existir conforme Deus ordena que as coisas venham a existir. Ele diz, haja isso, haja aquilo. E tudo obedece, é claro, ao seu comando e vem à existência. Mas quando se trata do homem, quando a gente chega à etapa na qual a origem do homem é relatada, tem uma pequena pausa ali. Agora não é mais tão somente pela sua ordem que as coisas venham a existir. Quando se trata do homem, existe uma pausa e a questão da origem do homem é levada a conselho, a consulta entre Pai, Filho e Espírito Santo. No versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, a gente vê uma declaração ali, façamos o homem. Então, o homem é criado de forma diferente do que a terra e tudo que existe na terra antes dele foi criado. Tudo foi feito pela ordem de Deus, mas ao homem, Deus mesmo formou e criou. E essa pausa, essa demonstração, essa explicação mais ampla de como o homem foi criado, isso implica em haver uma grande importância no ser humano. É como se tudo que está em redor fosse criado como uma preparação para a chegada do homem. Deus cria céus e terra, os animais, a vegetação, e ele diz, façamos o homem. Então coloca o homem no jardim para gerenciar e cuidar daquilo que ele tinha feito. Adão e Eva, esses 2 primeiros seres humanos da narrativa bíblica, eles não são uma espécie de hominídeo aproveitado por Deus para que o seu plano tivesse sequência, como sugerem algumas pessoas que tentam conciliar a teoria do evolucionismo de Charles Darwin com a narrativa bíblica da criação. O homem foi criado pronto. O homem foi criado perfeitamente adequado para o ambiente no qual ele iria viver. E ele foi feito com intenção, com propósito. Isso já deveria responder às questões, aquelas questões internas que ferem a alma, que incomodam a gente, né, sobre a nossa origem, sobre a nossa própria identidade, sobre a razão da nossa existência. Porque tudo que é criado é feito com um propósito. Tudo que é criado tem por trás dele alguém que pensa a sua existência, alguém que tem um propósito para trazer aquilo ali à existência. Todas as teorias que
tentam explicar a origem do homem, a origem da vida, que eliminam Deus da equação, que tentam tirar Deus de por detrás da criação, como se tudo tivesse vindo a surgir sem a interferência dele, sem que ele mesmo exista para isso, acabam por destruir esse sentido da vida. Isso, na verdade, pode lançar a mente humana numa dúvida eterna. Ora, se não existia ninguém antes que o universo viesse a existir, de onde ele veio? Como é que o ser humano pode ser pessoal se não tem uma mente pessoal por trás da criação do homem? Mas a Escritura diz que o homem foi criado, ele foi projetado e ele foi amado quando foi feito. Essa é a sua origem. A segunda coisa que a Bíblia diz sobre a origem do homem é que ele foi criado à imagem de seu Criador, segundo a imagem e semelhança de Deus que o fez. Isso não quer dizer que Deus tem cabeça, tronco e membros. Deus é um espírito e por isso invisível e sem partes. Na verdade, a imagem de Deus no ser humano tem mais a ver com o que está em sua mente e no seu coração. Mas ainda assim, os atributos físicos do homem apontam para Deus por causa da sua complexidade. No seu estado original, ou seja, antes da queda, o homem carrega em si a imagem de Deus por basicamente 6 atributos, sendo 3 os principais, que são o conhecimento perfeito das coisas, a justiça ou retidão e a santidade. Os outros 3 podem ser a intelectualidade do homem, as emoções do homem e o seu senso de moralidade. Tudo isso compõe a pessoalidade do homem, assim como Deus é pessoal, e aponta que nele há a imagem de Deus. Nesse sentido, o homem originalmente feito, sem pecado, ele carregava em si a imagem de Deus. Esses atributos do homem implicam em 2 coisas. Primeiro, que ele é diferente dos animais. Animais não têm emoções, não têm intelecto, eles não têm intencionalidade, não são pessoais. São seres inferiores ao ser humano. Em segundo, que o ser humano é teorreferente. O que isso significa? Isso significa que todos os pensamentos, todas as intenções, todas as ações do homem levam Deus em consideração. O conceito de bem e mal, do que é certo, do que é errado, está em todas as pessoas. E Deus é o centro, Deus é o referencial que norteia todas essas coisas. Tanto que a consciência do homem o acusa quando ele faz alguma coisa que vai contra esses instintos básicos, esses valores intrínsecos que o homem tem. Sabendo do que é justo, do que é injusto, do que é reto, do que não é reto. O homem tem pleno conhecimento de todas essas coisas. Isso significa que o homem é teorreferente. Antes da queda, o conhecimento perfeito das coisas, a justiça e a santidade do homem norteavam o seu intelecto, as suas emoções e o seu senso de moralidade. Assim, ele vivia de modo perfeito, conseguindo cumprir com aquele propósito último da existência do homem, que é a glória de Deus e o agradá-lo para sempre. Ou seja, tudo o homem fazia segundo a vontade de Deus. Ele sabia quem era, sabia para que existia, qual o propósito da sua vida. De onde vieram, então, essas questões que perturbam a alma humana? Por que pessoas que tentam provar que a origem das coisas é outra, diferente dessa que a gente lê na Escritura? Por que tem pessoas que tentam provar que Deus não existe e tentam substituir a narrativa bíblica por uma teoria científica, como o Big Bang, por exemplo? Perguntas como essas não são muito diferentes daquelas que vão em direção à religiosidade. Por exemplo, por que as pessoas insistem na religião? A resposta é fundamentalmente a mesma. Tem um vazio no homem. O ser humano ele se sente incompleto. Infelizmente, nesse estado pós-queda, as disposições naturais do homem são contrárias a Deus. Então, esse vazio interior do homem, o homem busca preencher com qualquer outra coisa que não seja Deus. Por causa da entrada do mal pelo pecado no mundo, o homem perde parte da imagem de Deus em si. Melhor dizendo, ele ainda é portador da imagem de Deus, mas uma imagem deformada, uma imagem que já não reflete mais a mesma glória que outrora refletia. O pleno conhecimento, a justiça e a santidade são agora perdidos. E agora, esses atributos que antes regulavam a intelectualidade, as emoções e o senso de moralidade do homem se vão. O homem fica desregulado. Mas a solução para esse problema todo se encontra no Evangelho. Jesus veio como um homem perfeito. Ele veio para viver uma vida perfeita, para ser perfeito e restaurar em nós a imagem de Deus que foi deformada por causa do pecado.
A verdadeira identidade do homem, a verdadeira identidade das pessoas só pode ser restaurada, só pode ser encontrada de volta na pessoa de Cristo. Porque nele, a imagem de Deus que está em nós, deformada, estragada por causa do pecado, pode ser restaurada. Mas fora dele, a dúvida quanto a essa questão continua. Porque não tem outra forma de reconstituir aquilo que dentro de nós é perfeito, ou deveria ser perfeito, que é a imagem de Deus, aquilo que dá a verdadeira identidade para o homem.